Meus queridos, então nós já oramos aqui, já pedimos que o Espírito Santo dirija nossa mente e nosso coração para o estudo dessa noite. Você também que está participando desses estudos aí pela internet, você é muito bem-vindo. E fica sempre o convite para você. Nova Granada agora tem um estudo sério da Palavra de Deus. Aí Deus, por sua graça e misericórdia, aprove a Deus trazer a Igreja Presbiteriana do Brasil aqui. Então, se você quer estudar a Bíblia, se você sempre quis, mas nunca teve a oportunidade real de estudar um pouco mais a Escritura, é claro que na tua igreja você estuda também, mas se você quer se aprofundar um pouco mais, vem aqui, vem fazer uma visita para a gente, vem conhecer aqui, vem ser amado por essa igreja e também ser alimentado por essa palavra aqui, que é viva, que é eficaz e tem todo o poder para transformar a tua vida, te dar aquela certeza da salvação nas mãos de Jesus Cristo. Nós estamos então aqui reunidos para estudar um pouquinho mais a palavra do Senhor nesta noite. Nós temos visto aqui no livro de Malaquias a respeito do culto que agrada a Deus. Então olha lá, o culto segundo Deus, a mensagem de Malaquias para a igreja de hoje. Por quê? Porque o Deus do Malaquias é o mesmo Deus de hoje. Nós temos tomado como base deste curso esse livreto do pastor Augusto Nicodemos, o culto segundo Deus. E qual é a nossa aula, a sexta aula de hoje? Olha o tema dessa aula, que desafiador, irmãos. Por que cultuar a Deus? Se o mal existe, os ímpios prosperam e os justos sofrem? É ou não é uma boa pergunta essa? É uma boa pergunta para você fazer a pastor, a crente. Os incrédulos, né? Eles gostam muito de vir com esse tipo de pergunta. Eu vou crer em Deus e o mal que existe? Que Deus amoroso é esse? Por que tem mal então por aí? Vamos entender isso aqui hoje. Vamos lá para a leitura do texto? Malaquias 2, 17 a 3, 5. São só 6 versículos. Olha o que diz a palavra de Deus. Malaquias 2, 17, o último versículo do capítulo 2, e entrando no capítulo 3 até o versículo 5. Enfadais o Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis, em que o enfadamos? Nisto que pensais, qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada? Ou, onde está o Deus do juízo? Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Chegar-me-ei a vós outros para juízo, serei testemunha veloz contra os feiticeiros e contra os adúlteros, e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o salário do jornaleiro, e oprimem a viúva e o órfão, e torcem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos exércitos. Que texto maravilhoso! Vamos se lembrar um pouquinho qual era o contexto do povo aqui nos dias de Malaquias? Lembra? Quase 100 anos depois do povo ter sido libertado por Ciro o Persa do cativeiro babilônico, esse povo retorna para Judá, retorna para Jerusalém, e havia promessas que Deus agora habitaria com esse povo, traria prosperidade. Por exemplo, olha o que a gente lê em Zacarias 8:3. Zacarias é o profeta que veio logo depois do exílio enviado pelo Senhor para animar o povo a reconstruir o templo, a reconstruir os muros da cidade. E olha a promessa de Deus por meio de Zacarias. Zacarias 8:3. Assim diz o Senhor: voltarei para Sião, Sião não é o monte Sião onde estava edificada Jerusalém, e habitarei no meio de Jerusalém. Jerusalém chamar-se-á a cidade fiel, e o monte do Senhor dos exércitos, Sião, o monte santo. Mas olha, quase 100 anos depois do retorno do povo, estão lá numa pobreza danada,
oprimido por tantos inimigos ao redor de Jerusalém. Jerusalém era um ovinho no meio de muitas nações inimigas. E aí vem o cinismo do povo. Povo duvidou do amor e do cuidado de Deus. E aí, olha o que eles dizem aí no versículo 17. Quem faz o mal é bom para Deus. Olha só, qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor. É desses que Deus se agrada. Olha a gente aqui, lutando para caminhar com Deus e sofrendo um bocado. E olha os ímpios nos oprimindo aqui. Então eles concluíram assim, quer saber de uma coisa? Aos olhos de Deus, quem faz o mal que é bom. Eles estão dizendo aqui. E mais, olha o final do versículo 17. Onde está o Deus do juízo? Cadê esse Deus que não pune os nossos inimigos? E Deus então vem dizendo, esse povo está me enfadando. A palavra enfadar aí no início do 17 eles estão me aborrecendo. Eles estão me azucrinando demais. E Deus então vai discorrer o seguinte aqui: a justiça virá. Vocês querem a justiça? Pois bem, ela virá. Virá para os inimigos, mas primeiro virá para vocês. Olha que ironia o texto vai nos trazer. O povo buscava a justiça de Deus, mas a justiça viria primeiro para eles. Eles conheciam esse Deus, eles estavam desobedecendo a esse Deus, eles não cultuavam esse Deus de maneira agradável. Então, olha o versículo 5 no final. Chegar-me-ei a vós outros para juízo. É para vocês, povo meu, primeiro que eu vou julgar os ímpios, os incrédulos que há no meio de vocês. As demais nações também serão julgadas, mas primeiro, é para vocês. Ok, antes da gente penetrar no texto, eu quero fazer um parênteses aqui com você. Talvez você nunca pensou nisso, na existência do mal. Você já ouviu algo sobre isso? Por que o mal existe, hein? Da onde veio o mal? Como é que o mal entrou lá no Éden? Vocês já pararam para pensar nisso? Gente, isso é uma discussão filosófica enorme. Quem toma conta de pensar nisso é a teodiceia. A teodiceia é o estudo que justamente busca compreender o problema da existência do mal. Qual a origem do mal? Veja, por que isso é importante? Que a pergunta aí, por que o mal existe se o universo é governado por um Deus bom, todo-poderoso e justo? Parou para pensar nisso? Os incrédulos e ateus adoram isso aqui. Por que o mal existe? Se de outro lado existe um Deus todo-poderoso e bom para acabar, por que ele deixa o mal? Não é uma pergunta lógica? Por que o justo sofre e o ímpio muitas vezes não? Não é outra pergunta lógica? Não é aquelas perguntas das boas? Por que muitas vezes o justo está lá se empenhando com Deus e está cansado, e o ímpio, você olha, está tocando a vida dele, família saudável, dinheiro no bolso, sem preocupação, viaja para a Europa 2 vezes por ano, e por aí vai, né? Vamos pensar do ponto de vista material, porque a Bíblia diz que paz ele nunca vai ter. Não há paz para o perverso, Isaías diz. Essa paz espiritual ele não tem, mas aos olhos humanos, como tem gente em paz por aí, não tem? Irmãos, eu quero ver com você, rapidamente, 3 respostas para isso aí. É as principais que as pessoas dão, pensando nessa questão do mal. Olha só, vamos pensar aqui, a existência do mal. Qual que é a resposta dos ateus para aquela pergunta? Bom, se o mal existe no universo, mas ele tem um Deus por trás que é todo poderoso, justo e bom, qual o sentido disso? Os ateus respondem assim, em linhas gerais, tá? Se o mal existe, então é porque Deus não existe. Pronto. Por quê? Porque se ele existisse e fosse bom e poderoso, ele acabava com o mal. Isso está na cabeça dos ateus. Se o mal existe, então é porque Deus não existe. Eles dizem assim, a natureza, ela por si própria determina o seu curso normal. Não há um princípio moral agindo sobre a natureza e trazendo sofrimento. A própria natureza, na interação das suas leis da física, ela se autodetermina. Então, o mal, o sofrimento que chega até nós,
é algo decorrente de modo natural da natureza, da realidade, ó, que tem por aí. Não há um mal moral, não há um diabo, não há nada disso. Não há um Deus que possa conter esse mal. Isso faz parte do curso normal da vida, gente. Entenderam a resposta dos ateus? Por exemplo, tem um filme do Mel Gibson, talvez vocês já tenham visto, chama Sinais esse filme. O que acontece ali? É um pastor anglicano, ele perde a sua esposa numa tragédia e ele se torna ateu, justamente porque o questionamento dele é esse. O Mel Gibson é um católico praticante, não é? Então, ele escreveu esse filme, ele colocou aí essas ideias do catolicismo, né? O anglicanismo, ele traz muito essa ideia do catolicismo, né? A igreja anglicana nasceu lá na Inglaterra, logo depois da reforma protestante, e ainda trouxe muito do catolicismo romano naqueles dias. Então, ele pensou assim: por que Deus não impediu a morte da minha esposa? Se esse Deus é bom e é todo poderoso, por que ela teve que morrer? Irmãos, isso é muito comum acontecer na vida depois de uma tragédia, e a gente tem que tomar muito cuidado, senão a gente, entra por esse caminho também. Ele se tornou ateu, era um pastor anglicano e que pela morte da esposa começou a pensar: Deus tinha que ter salvado ela, se ele é bom, então eu não quero mais servir esse Deus. Se tornou um ateu. Resposta dos ateus: se o mal existe, então é porque esse Deus que dizem que é bom, poderoso, ele não existe. Ok? Agora, vamos ver, agora um pouquinho mais complicado, eu vou explicar. A resposta do que é chamado de teísmo aberto, ou teologia relacional. Irmãos, isso aqui ganhou muito corpo, segundo os estudiosos, depois daquele tsunami que aconteceu lá na Ásia. Lembra que tempos atrás um tsunami enorme varreu a costa? Eu não lembro se foi da Indonésia. Da Indonésia, Leandro? Você lembra? As pessoas depois daquilo lá começaram a questionar: escuta, cadê Deus que não salvou esse monte de criança que morreu? Gente dormindo em hotéis, em resorts ali na beira, foram levadas totalmente por aquele tsunami. Cadê esse Deus? Aí, um grupo de teólogos desenvolveu esse teísmo aberto, ou uma teologia relacional. Vou explicar, o que eles dizem? Pensa no tsunami, naquele monte de mortes lá, tá? Não é culpa de Deus que o mal exista no mundo. Não é culpa de Deus. Sabe por quê? Olha a conclusão deles. Porque Deus não é todo poderoso e nem onisciente. Gente, o homem faz cada coisa para justificar, mas vamos entender, tem uma razão isso aqui. Eles disseram: Deus não tem culpa do mal. Por quê? Porque Deus não é todo poderoso nem onisciente. Em que sentido? Olha só, a vida e o futuro das pessoas não são pré-determinados por Deus, como diz o calvinismo, a teologia reformada. Para o calvinismo, para a teologia reformada, Deus tem a presciência de tudo que vai acontecer. Ele já escreveu cada detalhe da tua vida. Ele tem essa presciência. No entanto, você é um agente livre para agir, mas debaixo daquilo que ele já determinou. Eles disseram: não, a vida e o futuro das pessoas são abertos, por isso o teísmo aberto. Deus não conhece o futuro das pessoas. Deus não sabe o que vai acontecer com você. Ele entregou você ao livre-arbítrio real. O que é isso? Ele respeita as tuas escolhas humanas. É você que vai escrevendo a tua história. É você, pelo teu livre-arbítrio, que vai escrevendo o que vai acontecer na tua vida. Portanto, Deus não sabe do teu futuro. Por isso que eles dizem: ele não é onisciente. Ora, se ele não sabe do teu futuro, como que ele vai evitar o mal que possa sobrevir das tuas escolhas? Entendeu? É por isso que ele não tem culpa do mal que te acontece. Eles inventaram isso para salvar Deus naquele tsunami, naquela tragédia. Para dizer: Deus, as pessoas escolheram ir passar aqueles dias lá. Elas escolheram estar lá naquele lugar. Se há algum culpado, são as próprias pessoas que morreram. Deus não tem nenhuma culpa nisso. Deus não sabe o futuro, que depende da escolha das pessoas. Fazendo assim, Deus mantém um bom relacionamento com as suas criaturas ao respeitar a vontade delas. E eu pergunto: qual é a vontade soberana? É a de Deus ou é a das pessoas? Para esse teísmo aberto ou teologia relacional? Das pessoas.
Soberano sou eu. Eu, no meu livre-arbítrio real, faço o que eu quero. Deus não sabe o que vai acontecer no futuro. Então não tem como ele saber, para ele me salvar de alguma tragédia, de algum problema, de algum sofrimento. Então, essa é a resposta da teologia relacional ou do teísmo aberto. É aberto por quê? Porque o futuro é aberto a possibilidades. Deus não determinou nada no meu futuro, sou eu que determino o que vai acontecer. Entendeu? Deus não sabe que vai acontecer algo ruim e nem pode impedir. Por isso que ele não é nem todo poderoso e nem onisciente. Ele não controla o universo, irmãos. Para esse entendimento aqui. Isso aqui é forte, viu? Em muitas denominações trabalham na base do teísmo aberto ou da teologia relacional. Deus te deu livre-arbítrio, você vai escrever a tua vida. Ele não tem nada a ver com isso. É você com você. Entenderam a resposta desse pessoal? Agora tem outra ainda. A resposta das religiões orientais, aquelas de base reencarnacionista, aquelas de base da meditação transcendental, budismo, hinduísmo, janseísmo. Olha só, as religiões orientais, como o budismo, hinduísmo e taoísmo, geralmente não veem o mal como uma entidade absoluta ou um diabo, mas sim como fruto primeiro, da ignorância, falta de sabedoria em lidar com a vida, em conseguir conter os desejos da carne que escravizam o homem, apego aos prazeres deste mundo, desequilíbrio entre a minha semente divina e a divindade do cosmos, né? A gente pensa num panteísmo. O que é o panteísmo? Deus está em tudo e tudo é Deus. Essa ideia é muito comum aqui nessas religiões orientais. Então, eu preciso estar equilibrado. Vocês já ouviram falar do equilíbrio dos chakras, dos canais de energia do homem? Tem tudo a ver. Quem busca isso está buscando equilibrar o seu ser com o que está em volta. Tem aquele também, como é que é? Os japoneses, que tem que organizar a casa. Sabe? Você tem que organizar a casa com cores, com madeiras, com estrutura. Tudo isso aí está buscando o quê? Um equilíbrio com o meio. Então é você equilibrando com o meio. Quando você está nesse desequilíbrio, você sofre. Olha o mal aí, ó. E claro, o karma. Um mal, vidas passadas, que veio na tua reencarnação presente, que você tem que lidar com ele para reencarnar melhor depois. Então, para eles, o mal é interpretado como uma ruptura com a ordem natural. Feng Shui, como é que é? Alguma coisa assim, né? Feng Shui. Isso! O que está por trás disso? Um equilíbrio com o universo. E nesse equilíbrio você vai crescendo e vai se livrando do sofrimento. O mal é interpretado como uma ruptura com a ordem natural ou uma falha de compreensão, sendo superável através do que? Sabedoria humana, claro, evolução espiritual, desapego dos prazeres da carne, né? Aquele caminho óctuplo do budismo. Lembra que a gente estudou aqui? Um dos braços lá do budismo é esse desapego. É você se livrar dos prazeres aqui desse mundo. Por isso que o Siddhartha Gautama, que é o nome de Buda, o filho daquele príncipe indiano, ele chegou a um momento que ele viu pobreza, tristeza, morte no reino do pai dele. E ele largou tudo, entendendo que as pessoas estavam sofrendo ali porque sofriam pelos prazeres físicos da carne, desse mundo. Ele não quis mais nada. Ele abdicou da vida do palácio. E ele se tornou pobre e buscou o nirvana, né? A iluminação. Aquele estado espiritual, essa evolução espiritual. Daí, em equilíbrio com ele, consigo, com o seu princípio divino, em equilíbrio com todo o universo, então ele chegou naquela iluminação plena. Irmãos, para quem não estuda isso aqui, é uma piração, não é? Mas é o que eles creem sobre essa questão do mal. Esse pessoal de base reencarnacionista, os gnósticos, os orientais, né? Os hinduístas, o taoísmo, talvez o shintoísmo também do Japão. Ok, e qual é a resposta então do cristianismo bíblico?
É Feng Shui. É Feng Shui. Feng Shui. Tem essa base aí também. O yoga, irmão, o que é o yoga? As pessoas, gente, acham que não existe neutralidade na vida, irmão. Aqui, ou você está caminhando segundo a vontade de Deus, revelada na Escritura para a glória dele, ou você está buscando coisa de homem. O yoga justamente entra dentro desse bojo aqui. É uma prática, são exercícios espirituais que trabalham não só o corpo físico, trabalha o teu espírito, o teu centro, o teu equilíbrio com tudo ao teu redor. É isso. Você está controlando até o sofrimento. Tem posições ali que são desafiadoras demais. Você tem que esticar de um jeito, esticar do outro e ficar um tempão ali, ó, parado. Você está trabalhando o sofrimento, tensão do corpo. Tudo isso, ó, para trabalhar o espírito. Entendeu? Olha só, qual é a resposta do cristianismo bíblico para aquela pergunta? Ora, Deus é bom, todo-poderoso e justo, então por que existe o mal? De fato, o cristianismo bíblico diz o seguinte: Deus é bom, justo e todo-poderoso, de um lado. De outro lado, o mal existe, irmão, é uma realidade. Agora, isso não afeta a existência e a bondade de Deus. Isso que as pessoas não conseguem entender. Quando elas culpam Deus, é para tirar a culpa delas. Deus permite o mal para cumprir os seus decretos eternos, tanto na vida de ímpio quanto na vida de crente. Chove no campo do crente e no campo do ímpio, mas faz seca também, no campo do crente e no campo do ímpio. Então Deus tem decretos eternos, Ele tem comandos que Ele estabeleceu na eternidade para serem cumpridos no tempo, na vida do crente e do ímpio, e isso muitas vezes vai trazer sofrimento. Por que justos sofrem e muitos ímpios não? É a pergunta. Veja, a gente tem que ser honesto, irmãos. Nós não sabemos ao certo, mas Deus julgará todo o mal no dia do juízo. Lembra como começamos aqui? No dia do juízo, absolvendo o crente e condenando o ímpio. Olha o Salmo 73. Eu gosto desse salmo. O salmista estava escorregando e de repente Deus trouxe ele de volta. Salmo 73, 17 e 19. Olha o que ele está. Ele começou a pensar, né, na dureza da vida dele e na prosperidade dos ímpios. E ele diz aqui, do 17 ao 19: até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Entrar no santuário de Deus ali entrei na presença de Deus. E eu dei conta do fim dos ímpios. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição, como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Seus ímpios. Agora olha o 23 e o 24. Todavia, e eu, Senhor, e a tua igreja, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Agora não. Agora é o tempo de sofrimento. É um mundo amaldiçoado pela queda. É a presença do pecado em mim. Não tem jeito. Mas depois o Senhor me recebe na glória. E os ímpios, destruição. Então, o cristianismo bíblico, ele não nega Deus, não culpa Deus, não nega o mal, a realidade do mal, mas não tenta explicar nos detalhes, meus amados. Uma pergunta que desafia as pessoas: como que entrou o mal no coração de Adão para ele desobedecer a Deus? Porque ele era livre ali, ele tinha livre-arbítrio real, no sentido de não ter a sua vontade escravizada para desobedecer, como eu e você temos hoje, pela presença do pecado. Adão não tinha. Adão e somente Adão, ele poderia, escolher obedecer ou escolher desobedecer. Por que cargas d'água ele escolheu desobedecer? Não tem uma resposta. Não dá para ficar, martelando atrás dessa resposta. Essa é uma pergunta que eu quero fazer, se eu puder fazer para o Senhor quando eu estiver na presença dele. Porque muitas pessoas já me perguntaram isso. Muitas pessoas fazem essa pergunta, mas não tem uma resposta bíblica exata, delimitada para isso. O que a gente tem que se contentar? O mal é uma realidade. Entrou ali, antes de Adão desobedecer, já havia o mal ali. Quem trouxe? Não sabemos.
Não dá para dizer que Deus tem prazer no mal, porque Deus é luz, Ele é amor, Ele não tem prazer no mal. Agora, Deus conhece todas as coisas, Ele é onisciente, Ele determinou todas as coisas. Como? Não sei, não entra na minha cabeça, não entra na tua também, de nenhum e de muita gente. Nós precisamos se contentar no seguinte: esse Deus revelado em Cristo é justo, é bom, e Ele é galardoador. Ele vai recompensar a vida do seu povo. Nós vamos ver aqui no livro de Malaquias. E de outro lado, o ímpio será destruído. O diabo será lançado no lago de fogo e enxofre, com a morte, com seus adoradores, com o falso profeta, com as duas bestas, e por aí vai. E o crente então, em algum momento, quando Cristo voltar, todo o mal será extirpado dessa realidade. Dá para descansar nisso, irmão? Nessa verdade? Você consegue descansar nisso? Você precisa dar resposta. Entendeu? É interessante, não é, pensar sobre isso? O que você acha? Olha, é difícil, né? É uma questão filosófica, difícil da gente, porque a Bíblia não é conclusiva. Não tem, a gente tem que ficar especulando. O que nós podemos dizer é que Deus é luz. Ele não trouxe esse mal para destruir a nossa vida. Entende? Não. Daqueles que amam a Deus. Então, até o mal, de alguma forma, vai cooperar para que a pessoa... Exato, né? Exato. Sim. Porque ele tem um propósito ali no meio do sofrimento que chega até nós, né? Deuteronômio capítulo 8, Camila. Ali ele fala, ó, eu deixei o povo 40 anos no deserto para saber o que havia no coração deles. Esse povo teve fome, teve sede, duvidou muitas vezes da presença de Deus, mas Deus manteve um remanescente fiel, caminhando com ele. Era para saber o que havia no coração. Então o sofrimento, a gente já viu domingo de manhã aqui nos estudos, é para causar mais dependência nossa de Deus, é para mostrar se nossa fé é firme ou não, quando vem a aflição, porque servir a Deus de barriga cheia, qualquer pessoa faz. E é para nos conduzir a Cristo, confiando nele, porque no final das contas, mesmo no frigir dos ovos, ninguém dá conta do sofrimento. Se não fosse a graça de Deus conosco para enfrentar as situações, nós seríamos esmagados pela dor e pelo mal, e até pela malignidade do nosso coração. Então é por Cristo, nós confiamos nele, nós dependemos dele, por isso que a gente... Senhor Maranata, vem Jesus, que aí ele vai acabar com tudo, com o sopro da sua boca. Paulo fala lá aos Tessalonicenses. Vamos prosseguir, vamos olhar agora para o texto, ok? Fechando parênteses da existência do mal. Qual foi a declaração de Deus para esse povo aqui, nesses dias? Vocês estão me aborrecendo. Aí ó, no início do 17, enfadais o Senhor com as vossas palavras. Vocês estão me cansando com as suas palavras. Que palavras? Questionamentos duvidosos sobre o meu amor, sobre o cuidado com vocês. Olha lá, enfadais o Senhor com vossas palavras. Cinismo reinava, porque eles vão dizer assim, ó Deus, no que nós estamos aborrecendo o Senhor? Olha aí, ó, em que o enfadamos? Nós estamos aborrecendo o Senhor, ó Deus, mas no que? E aí vem, quais foram as palavras que aborreceram a Deus? Olha só, primeiro, a justiça de Deus foi colocada em xeque por esse povo, em dúvida. Senhor, o Senhor não tem punido o ímpio, o Senhor está punindo a gente com essa situação aqui difícil, mas não o ímpio. Olha o versículo 17, a segunda parte. E ainda dizeis, em que o enfadamos? Nisto que pensais, qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, é desses que ele se agrada. Ou, onde está o Deus do juízo? Então, eles estão dizendo assim, ó, Deus era injusto no trato com as pessoas. O ímpio prosperava, eles estavam oprimidos por muitos inimigos, o Império Persa, por exemplo. E o povo santo? E eu coloquei entre aspas, né? Porque de santo ali não tinha nada. Mas o povo santo sofria. Então vinha a pergunta, será que vale a pena servir a Deus nessa vida? Olha, gente, uma pergunta que vem ao coração muitas vezes de um cristão, no momento de sofrimento, quando Deus não faz sentido no meio de tanta dor, muitas vezes na vida de tanta pessoa. Ela pode pensar assim, ô Senhor, será que vale a pena continuar servindo o Senhor nessa vida? No fim, se os que não servem se dão bem, por que servir a Deus?
Aí, tá vendo que eu fiz a introdução para pensar nas respostas sobre a existência do mal? Esse é um dos pensamentos de um ateu. Não faz sentido servir esse Deus. Acontecem as mesmas coisas com crente e descrente. Cadê o amor desse Deus? Cadê o poder desse Deus? Não há diferença entre o justo e o injusto. Gente, é isso que o povo está falando na cara de Deus aqui. Ô Deus, o Senhor está sendo parcial. O Senhor está tratando com dois pesos a mesma situação. O Senhor está abençoando os nossos inimigos e está punindo a gente. Cadê a justiça do Senhor? Cadê o amor? Cadê a bondade do Senhor? Eu não vou cultuar o Senhor não. Vou continuar dando mesmo o pior animal. Lembra que a gente já viu isso? Vou continuar dando o pior que eu tenho aqui. Eu não vou vir inteiro para cá. Eu vou vir para te cultuar só mecanicamente. Meu coração eu deixo em casa. Eu trago meu corpo físico aqui só. A resposta de Deus, irmãos. Primeiro, sabe o que é interessante aqui? Até esse momento, o que Deus fez por meio de Malaquias? Ele exortou o povo. Ele admoestou. Ele puxou a orelha, dizendo o que o povo estava fazendo de errado. Oferecendo animais que eram impuros para serem oferecidos como sacrifício. Os sacerdotes tiveram a sua orelha puxada porque não ensinavam mais a lei ao povo. E agora? Agora Deus vai trazer uma profecia para o povo, algo que virá no futuro. Eles estavam clamando pela justiça de Deus. Pois bem, Deus vai trazer uma profecia aqui. Olha que interessante. Vou limpar, mas é aí que vem a ironia, né? Primeiro, Deus vai limpar a casa. Essa profecia, a justiça vai vir para o povo, para depois ele julgar as nações iníquas. Por exemplo, o Império Persa, né? O Império iníquo, que hoje crescia, mas que depois seria destruído. Deus não usou os babilônios para disciplinar o povo no cativeiro, mas nós vamos ver um texto de Isaías aqui, que Deus diz, eu vou destruir os babilônios. Olha os persas aqui, vieram e subjugaram os babilônios, por isso que o povo foi libertado, por Ciro, um rei persa. Depois, quem é que vai derrotar os persas? Os gregos virão depois e derrotarão, e depois, quem derrotará os gregos? Os romanos, e assim segue, Deus vai usando o que Ele quer, né, na história. Qual é a profecia de Malaquias, então? A vinda de Jesus, irmãos. Isso aqui é interessante demais. Ele vai falar, o templo onde, esse tetagrama aí, ó, tá vendo aí as letras, ó, YHWH. Esse é o nome de Deus, lá no Antigo Testamento, que todo judeu tinha medo de pronunciar. É o nome do Eu Sou, o Deus lá de Êxodo 3, que aparece a Moisés. É esse tetragrama aí, ó. Se você colocar um A entre o Y e o H inicial e um E entre o W e o H final, fica Yahvé. Então, com o tempo, porque eles não pronunciavam esse nome, que era um nome impronunciável, eles deram um jeito de colocar Yahvé com o tempo. E aí colocaram um A no início e um E no final. Aí ficou uma espécie de Yahvé. Mas veja, a profecia de Malaquias é essa, da vinda de Jesus. Ele viria para o templo onde Yahvé é adorado. Agora, essa vinda seria precedida por um mensageiro que anunciaria a sua vinda. No Novo Testamento fala quem é. Quem é o mensageiro que anunciou a vinda de Jesus? João Batista. Esse Messias que viria, purificaria o povo, Malaquias vai dizer. Hoje o povo estava corrompido, tanto os sacerdotes quanto a nação, mas na vinda dele, o povo seria purificado. Então Jesus separaria o joio do trigo, os cabritos das ovelhas, ali no meio da nação. Que coisa impressionante. Então primeiro, vamos olhar para o anúncio do mensageiro. Olha comigo a primeira parte do versículo 1 do capítulo 3. Deus está falando agora: eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Olha só, Deus, Yahvé, o tetragrama, YHWH, Yahvé, vai enviar um mensageiro para preparar o caminho para ele. Preste atenção, é Yahvé falando, tá? É o Deus Pai. Olha que interessante, ele está dizendo, meu mensageiro. Nós sabemos,
O próprio Jesus aplicou esse texto interpretando em Mateus 11:10. Jesus traz esse texto de Malaquias para dizer: quem é que me precedeu? Foi João Batista. Então, interpretação do texto de Jesus, que coisa maravilhosa, ninguém pode falar nada, né? Ai, se todo o texto fosse interpretado assim, né, de maneira tão clara. Então aqui o meu mensageiro que Yahvé envia é João Batista, ok? E por que veio um mensageiro, né? Isso é muito interessante. No Oriente Antigo, quando um rei iria visitar um local, quem que ele enviava? Ele enviava uma comitiva de pessoas para ver o caminho melhor, limpar os obstáculos. Não é assim? O presidente americano visitou o Brasil tempos atrás. Gente, foi uma operação de guerra. Não sei quantas centenas de agentes envolvidos. Veio gente um mês antes, fez o caminho de carro, fez anotações. Pois bem, era assim. Quem falou? Trouxeram inclusive a comida, né? A água Saint-Perrier, tudo aquilo, né? Tinha que ser tudo diferenciado, mas era assim nos dias antigos também. Então, Deus, o Messias, Yahvé, enviou um mensageiro, Yahvé enviou um mensageiro para preparar o caminho do rei que viria. Yahvé, nós vamos entender, na pessoa do Filho. Espera aí, mesma pessoa? Não, são pessoas diferentes, mas a essência é a mesma. Isso aqui é maravilhoso, irmãos. Então, no Oriente Antigo havia o envio de mensageiros para remover obstáculos para que o rei viesse com sua comitiva. O que pregava esse mensageiro enviado por Yahvé? Ele pregava o arrependimento, batismo de arrependimento. Está lá em Mateus 3:2. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Ele vem vindo. O rei deste reino vem chegando. Então ele pregava esse arrependimento para receber o rei Jesus que viria e cortaria toda a árvore e lançaria no fogo. De um lado, aqueles que não dessem frutos, não se arrependessem. Lembra que o machado está posto na raiz? Ele vai cortar a árvore e lançar o fogo, o juízo. E de outro lado, ele também tem uma pá na mão para recolher no seu celeiro o trigo. Que bênção, não é? Então é o juízo do Senhor. De um lado condenando o ímpio e abençoando aqueles que se arrependessem. Então preste atenção no que está sendo dito aqui. Olha o tetragrama lá de novo, o nome do eu sou, Deus, de Êxodo 3. Yahvé, pelo Filho, sua essência, são pessoas distintas. Não confunda o Pai, Filho e o Espírito Santo. Mas por quê? Na essência é o mesmo Deus. Isso é a Trindade, irmãos. Ele faria justiça. Yahvé, na essência, pelo Filho, viria e faria justiça. Ok? Ok. Então agora vamos ver. Yahvé chegará para quê na pessoa do Filho? Para purificar e limpar. Yahvé, olha lá, Deus, olha o tetragrama, chegará para purificar e limpar. Olha comigo, a segunda parte do versículo 1 até o versículo 4. Vamos ler de novo? De repente, então o mensageiro veio, João Batista, já anunciou. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Preste atenção, Senhor e anjo da aliança. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Então Yahvé é o Senhor dos exércitos, que está dizendo que virá no templo, a um templo, o Senhor e o anjo da aliança, a mesma pessoa, com dois nomes. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? Quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. Potassa, o sabão que alguém usa para lavar a roupa. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi, os sacerdotes, e os refinará como ouro, tirará a impureza, e como prata. E aí então, depois de purificados, eles trarão ao Senhor. Senhor maiúsculo é o tetragrama, é o eu sou, é Yahvé. Eles então, purificados da sua impureza, trarão ao Senhor justas ofertas, ou
em outras traduções, ofertas com justiça. Porque agora eles não têm trazido nesse culto aqui. Está corrompido esse culto. Então, agora o povo também. A oferta de Judá e de Jerusalém, agora do povo, será agradável a Yahvé, ao tetragrama, ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos, quando Deus chama Moisés e faz uma aliança com ele para ele conduzir o povo. Então vamos pensar nisso aqui. Olha que lindo isso aqui, gente. Deus, por meio de Malaquias, está dizendo: ó, vou enviar o meu mensageiro. Depois, de repente, virá o rei. Esse de repente é legal, porque essa expressão na Bíblia, se você, por exemplo, olhar Isaías 47:11, o que Deus está fazendo ali? Está anunciando um juízo contra a Babilônia. E ele está dizendo assim: ó, a Babilônia está se achando muito boa, muito tranquila aí, né? Mas de repente virá destruição sobre ela. Então, quando tem esse de repente, é para anunciar calamidade, para anunciar juízo. Porque Jesus vem para salvar o povo, mas vem para anunciar condenação para aqueles que o rejeitam. Ele virá ao seu templo. Olha só, Yahvé virá habitar em um templo. No Antigo Testamento, onde é que Yahvé habitava? Primeiro no tabernáculo, depois no templo, não é? Templo de Salomão, templo de Herodes, em Jerusalém. Mas no Novo Testamento diz que Yahvé ele virá habitar agora em um novo templo. E a gente já começa a pensar quem é esse templo, onde habita na essência o grande eu sou. E você vai entender agora, daqui a pouco, por que Jesus pode dizer lá em João capítulo 8, 58, que antes que Abraão existisse, eu sou. Lá no original é o tetragrama que ele usa, é o nome em essência de Deus. E os judeus entenderam tanto aquilo ali que eles pegaram em pedras, porque Jesus se fez o mesmo que o eu sou, que o Deus, que o judeu tinha medo até de pronunciar o nome. Por quê? Porque Jesus é o mesmo Deus na essência, é o mesmo Deus. Então, olha só o que diz aí o versículo 1: de repente virá ao seu templo o Senhor. Essa palavra no hebraico aqui, Senhor, é Adonai, Adonai, que é outro nome para Yahvé, para o tetragrama. Essa palavra Senhor, Adonai, no Antigo Testamento, no grego, no Novo Testamento, é a palavra Kyrios, que é a palavra que mais é usada para Jesus, quando chamam ele de Senhor. É a mesma palavra, Adonai para Yahvé no Antigo Testamento, Kyrios para Jesus no Novo Testamento. Por isso que Jesus em João 10,30 vai dizer: eu e o Pai somos um. Por quê? É a mesma pessoa? Não, pessoas diferentes, mas a mesma essência. Um dos textos usados para trazer a divindade de Jesus. Aí virá o Senhor. Agora muda o nome, né? Olha lá, ó, virá o Senhor a quem vós buscais, o anjo da aliança. Só aparece aqui essa expressão em toda a Bíblia, o anjo da aliança. E os estudiosos vão dizer que muito provavelmente isso está se referindo àquele anjo do Senhor que aparece lá em Êxodo 3. Lembra que a sarça arde e não se queima? O anjo do Senhor está ali. Uma sarça arde e não se queima. Moisés está vendo aquilo. Esse anjo do Senhor, no versículo 4, é chamado de Deus. Lá no texto, ó, Êxodo 3, de 2 a 4. Então aí é por isso. Aqui, Senhor, o anjo da aliança, equivale a Kyrios, Jesus, no Novo Testamento. Por isso que em João 8,58, Jesus pode dizer: antes que Abraão existisse, eu sou. E lá, olha lá, o tetragrama está lá, é o nome do Deus da aliança com o povo. Isso aqui é impressionante, meus irmãos. E quem está falando tudo isso aqui é Yahvé, ó, é o Senhor dos exércitos. Termina o versículo 1: eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Olha o Senhor com letras todas maiúsculas, é o tetragrama, é Yahvé que está falando a respeito do Filho, da vinda do Filho, que na essência
tem o mesmo poder, glória que o Pai. Senhor dos exércitos está dizendo isso aqui, é Yahvé, o Senhor que envia seu mensageiro. O mensageiro aqui não é mais João Batista, hein? O anjo da aliança, que é o anjo do Senhor, Deus na essência como Yahvé, Jesus Cristo, o Senhor, Kyrios, Adonai no Antigo Testamento, mesma essência de Yahvé. Que coisa impressionante isso aqui, meus irmãos. Como é que Jesus não é Deus encarnado? Primeiro veio o João Batista como mensageiro, depois automaticamente ele já entra crescendo, e Jesus continua agora, já no final do verso 1, como o anjo do Senhor, o anjo da aliança. Agora é Jesus que chega, o Senhor. Agora olha que interessante, Alaís, olha aqui, vamos ler de novo o 3. Eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim, ok? De repente virá ao seu templo o Senhor. O Senhor aqui é Adonai, que é a palavra Kyrios usada para Jesus no Novo Testamento. É Ele que vem, o anjo da aliança a quem vós desejais. Agora, esse anjo da aliança é muito interessante, porque é o anjo do Senhor de Êxodo 3. Lá, irmãos, é o próprio Yahvé, que está ali na sarça, é Deus. Então, o texto aqui está mostrando claramente que Jesus é Deus na essência, como eu sou, como o anjo do Senhor, como o anjo da aliança. Entenderam isso? Isso aqui é fantástico. Então, Deus e Yahvé, ele chegará com Jesus na essência para purificar e limpar. Agora vamos seguir o texto. Eu pensei numa ilustração do que ele vai fazer. Como é que fica o acusado de um crime na presença do juiz, no tribunal do júri? Você já participou de um julgamento no tribunal do júri? Talvez você já foi jurado, não sei. Mas o réu fica assim, cabisbaixo. Por quê? Consumido por sua culpa, envergonhado, não consegue nem olhar. Família de quem ele matou, se é um homicídio, está ali em volta, olhando para ele, e ele fica ali de cabeça baixa, consumido por sua culpa. Por que eu pensei nisso? Porque olha o versículo 2. Há duas perguntas aí para um autoexame do próprio povo nos dias de Malaquias, diante da presença de Deus, quando vier Cristo. Claro, olhando para o seu comportamento, para a sua vida ímpia diante de Deus, nos dias de Malaquias. Da mesma forma que as pessoas culpadas por seus pecados reagiriam a Cristo nos seus dias quando ele viesse, Deus está falando para o povo nos dias de Malaquias: faça um autoexame aí de vocês diante de mim, pelo que vocês estão fazendo. Olha o versículo 2: mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Quem poderá suportar? Esse verbo é interessante. Ele está dizendo o seguinte: após uma investigação detida de Deus sobre a vida de vocês, será que vocês podem suportar a presença de Deus pelo que vocês estão fazendo comigo? O tipo de culto que vocês estão me oferecendo? E mais, quem poderá subsistir? É um termo militar, para dizer assim: quem é que vai ficar em pé diante de Deus quando ele vier, no dia do juízo? Quem pode por si mesmo ficar de pé? Se Deus fizer uma análise da nossa vida, firmados em nós, ninguém. Olha que coisa interessante. O que fará Deus na pessoa do Filho quando ele vier? E veja, irmãos, a gente tem que entender o seguinte, vou tentar explicar. Nós vivemos em duas dimensões. Os teólogos chamam o seguinte: o já e o ainda não. Nós vivemos depois que Cristo veio, ou seja, nós já estamos sendo purificados pelo Espírito Santo de Cristo, mas ainda não na plenitude, porque o pecado ainda é presente em nós. Nós já vemos o ímpio sofrer juízos temporários de Deus na sua vida, mas ainda não na sua plenitude. Isso vai acontecer quando? Quando Cristo retornar em glória. Aí este já se tornará pleno. Então,
nós já fomos alcançados pela graça de Deus, nós já desfrutamos do antegozo de uma vida com Deus, pelo Espírito Santo dele em nós, mas ainda não na sua plenitude. Os teólogos chamam assim, nós vivemos entre o já e o ainda não. Cristo já veio, já realizou muita coisa, mas ainda não na sua plenitude. Então tudo que Deus está falando aqui para o povo, por meio de Malaquias, é algo que irá acontecer quando Cristo vier, mas ainda não na sua plenitude. Então façam sempre esse paralelo. Cristo trouxe a revelação de Deus, o juízo de Deus para muitos, mas na plenitude ainda não. Por quê? Ele já retornou? Não, ainda não houve esse julgamento final. Então, o que Deus fará na pessoa do Filho quando ele vier? Ele chegará para purificar e limpar, justamente o que faz um ourives e um lavandeiro. Você já viu um ourives trabalhando? Eu fui ourives, trabalhei numa fábrica de joia, e um patrão dava lá, a gente comprava ouro na praça. Então chegava na minha mão aliança, brinco, corrente, pedaço de ouro, de tudo quanto é tipo. Eu pegava tudo aquilo, botava num cadinho de amianto. É um cadinho assim, é um cinzeirinho de amianto. Ligava o gás de corte, o maçarico, e óculos, fundia aquilo. O que acontecia em determinado momento? Era muito legal. Uma borra preta subia do ouro líquido, as impurezas, cobre, liga metálica daqueles objetos que foram confeccionados no passado, subia uma borra preta e ia para os cantos. E você olhava aquele ouro líquido, era lindo. Você se via ali, mas a sujeira, E o lavandeiro, usando a potassa aqui. A potassa é um sabão forte. Para que você usa? Para que uma mulher usa o Vanish? Quando a minha esposa fala, Rogério, tem que comprar Vanish, e acabou, eu tremo. Porque 50 ml custa R$60. Misericórdia, usa sabão mesmo, mulher. Usa um negócio mais simples. Não, eu quero Vanish. Mas o que faz o sabão, irmão? O sabão, ele tira as manchas, não é? E naqueles dias era tão legal, porque as pessoas, sabe como é que quarava a roupa? Botava a roupa numa pedra e pá, com paus, e quarando, né? Tem gente que bate, não bate? Eu lembro da minha mãezinha, não tinha esses tanques modernos, né? Há 40 anos, o tanque ele tinha umas saliências assim, Minha mãe pegava a roupa e surrava a roupa ali, pá! Não é, Patrícia? E nesse processo, você tirava a sujeira, tirava muito encardido, né? A gente acha que máquina de lavar faz isso, né? Doce ilusão. E o tanquinho, então, eu vejo o tanquinho às vezes, outro dia não, faz muito tempo, né? Antigamente tinha aqueles tanquinho Color Mac. Gente, aquilo ali girava, e tinha umas rodinhas assim, e aquela roupa suja eu ficava imaginando, mas isso aqui não vai limpar. Graxa, meu pai era mecânico. Graxa de caminhão na calça, não vai tirar. Minha mãe tinha que ficar lá, esfregando, gastando o dedo ali para tirar. Tanquinho não tirava nada. Mas nesses dias, a figura usada por Malaquias era um lavandeiro usando a potassa, um sabão forte, para tirar a mancha da roupa. Para quê? Bom, como eu falei, o ourives purificava as impurezas pelo fogo. Na Bíblia o fogo é sinônimo para aflição. Deus vai provar o povo dele no fogo. Pedro fala isso nas cartas dele. E também das manchas do pecado, usando sabão, essa potassa aqui. E ele vai fazer isso primeiro para a liderança, os filhos de Levi, os sacerdotes. Está aí no versículo 3: purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro, e depois vai fazer com o povo. Olha o versículo 4: então a oferta de Judá e Jerusalém será agradável. Talvez que agora os sacerdotes purificados, vai começar a ensinar a lei para o povo de novo, para que o culto volte. Lembra o último princípio que nós vimos? O culto agradável a Deus é aquele onde a palavra é pregada. Se não é pregada, não tem culto agradável a Deus, o povo não sabe como cultuar. Para que o culto seja agradável, ofertas justas, aceitáveis, vidas purificadas, é preciso que primeiro o povo seja purificado, a mancha do pecado seja retirada. Entendeu? É o que está dizendo aqui.
para que as ofertas sejam aceitáveis, porque até aquele momento, Deus estava rejeitando as ofertas. Animais impuros, o povo adulterava, mandava a esposa da mocidade embora, nós vimos na última pregação, juramentos falsos, aqueles votos lá no casamento agora foram quebrados, roubo nos dízimos e ofertas, nós vamos ver no próximo estudo, se Deus permitir, mas pela obra de Jesus, Deus aceitaria a vida dos arrependidos. Que coisa maravilhosa! Deus Yahvé, em essência, pelo Filho, chegará para purificar e limpar. O pastor Augusto diz assim, abre aspas, na cruz do Calvário, Jesus derramou seu sangue, que é muito mais poderoso que o fogo e a potassa, o sabão, o vênice, para tirar as manchas do pecado do seu povo. O sangue do Filho de Deus purifica o sacerdócio, não é o sacramento do batismo, como muita gente defende por aí. Aqui, se não passar pelas águas, você não está purificado. Não, isso é só um apontamento para o sangue, rapaz. O sangue do Filho de Deus é a potassa, é o fogo que purifica o sacerdócio, o templo e os adoradores. E é somente dessa maneira que Deus pode ter um culto que o agrade. E fica a pergunta, será que Deus se agrada dos ímpios e de suas ofertas? O que você acha? O ímpio foi purificado? Foi lavado? Não, pois não purificados pelo sangue de Cristo. E aí eu me lembrei lá, de Provérbios 15:8. A Bíblia não se contradiz, gente. O sacrifício dos perversos é abominável ao Senhor, porque é firmado no sangue de quem oferece. Não teve purificação nenhuma, não teve potassa nenhuma limpando o pecado, mas a oração dos retos é o seu contentamento. Então, em primeiro lugar, Deus Yahvé, em essência, chegará pelo Filho. Para quê? Para purificar e limpar o povo, para que esse povo agora ofereça algo agradável a Deus. É isso que está falando aqui. De outro lado, Deus Yahvé também chega. Lembra? O machado está na raiz da árvore. Para quê? Para cortar e lançar no fogo. Sinal de juízo. E Deus vai falar aqui, primeiro para o povo. Olha lá o versículo 5. Chegar-me-ei a vós outros para juízo. Deus virá para julgar os ímpios no meio da nação, porque no meio de muito trigo tem joio. Jesus falou, deixa crescer os dois, lá na ceifa eu corto e jogo no fogo. Deus virá para julgar os ímpios no meio. Esse povo queria Deus, a justiça de Deus. Que ironia, a justiça seria para eles. Vós outros, está aí, o povo. E ele vem, isso é legal, como uma testemunha veloz. Veloz aí é uma testemunha que sabe o que fala, que sabe o que está vendo, que sabe o tipo de adoração que está recebendo. Essa testemunha veloz, lá no original, é um especialista. Ninguém engana Deus. Ele sabe o que o povo está oferecendo a ele. Quem são os ímpios aqui? São aqueles de Israel, que estão lá no meio do povo, e eles estão praticando, segundo os estudiosos, esses pecados aí, olha lá, feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o salário do jornaleiro, ou não pagam ou atrasam o pagamento, e oprimem a viúva e o órfão. Lembrando que aqui, irmãos, no Antigo Testamento, jornaleiro não é quem entrega jornal, não, como a gente conhece hoje. Jornaleiro é um termo do diarista. Era aquele trabalhador diário, que trabalhava no final do dia, ele tinha que receber para poder comer, para poder ter uma capa para se cobrir do frio. Então tinha gente que retia o pagamento desse diarista no final do dia. Isso desagradava muito a Deus. Oprimem a viúva e o órfão, torce o direito do estrangeiro. Lembra? Viúva, órfão, estrangeiro. 3 categorias de pessoas que Deus tutelava muito. Por quê? Porque viviam em vulnerabilidade no meio do povo. Então muitos aqui no meio da nação santa estavam oprimindo essas pessoas. Estavam jurando falsamente diante de Deus. Estavam adulterando. Olha aqui, feiticeiros, talvez andando de mãos dadas com ídolos das mulheres que eles tomavam de outras nações. Lembram? Traziam os ídolos para cá, se tornava idólatra também. E a base do juízo, está aí no final do versículo 5, é porque eles não temiam o nome de Deus. Isso é importante.
Deus já havia dito que os sacerdotes desprezavam, profanavam, não honravam o nome dele. A gente já viu isso. Capítulo 1, versículo 6, versículo 12, capítulo 2, versículo 2. Por isso, porque o povo não honrava, profanava, desprezava o nome de Deus, o que significava desprezar o próprio Deus. Esse povo adulterava, esse povo trazia pessoas de outras nações para viver com eles, botava gente no templo lá para idolatrar, roubava nos dízimos de ofertas. Faltava lei ensinada para esse povo, para que eles temessem o nome de Deus. Então Deus, Yahvé, em essência, vai chegar para juízo no meio do povo. E agora aplicando a Jesus. Jesus vem para purificar, tirar os pecados de um povo, para que Deus volte a ser cultuado de maneira aceitável. E diz o pastor Augusto, abre aspas, o culto não mais é realizado por meio de sacerdotes impuros, mas de um novo sacerdócio, do qual o sumo sacerdote é Jesus, por intermédio de quem chegamos a Deus. Entenderam essa citação? É o resumo do que a gente está vendo aqui. Agora o culto não é mais por meio de animais, por meio de homens, por meio de prédios. O culto agora é por meio de Jesus, porque Yahvé veio para o seu templo, e o templo é Jesus. Ele é o templo onde Yahvé é adorado hoje. Na verdade, onde o Pai, o Filho e o Espírito, Deus único na essência, são adorados. Um único Deus em 3 pessoas. O Novo Testamento revela que o culto a Deus é prestado por meio de Jesus Cristo, que é o templo de adoração a Deus. Volta comigo de novo aqui para a gente ver isso aí, ó. Capítulo 3, versículo 1. Eis que eu envio o meu mensageiro, Yahvé, está falando de João Batista, que preparará o caminho diante de mim. Então veja, diante de mim, mas não é Jesus que vem? É, mas eu e Yahvé irei na essência com meu filho. De repente virá ao seu templo o Senhor, Adonai, e Yahvé, outro nome dele no Antigo Testamento. É ele que vem, ele vem no Filho, na essência do Filho. Então, meus irmãos, que coisa maravilhosa, eu acho isso aqui maravilhoso. Vocês entenderam bem isso? Que Deus Yahvé na essência está lá com Jesus? De que Jesus é Deus encarnado, na essência é o mesmo Yahvé. A Bíblia mostra isso, é só estudar um pouco. Aí a gente já pode concluir esse estudo fantástico. Sim. No primeiro verso que você leu, além que Deus está falando sobre isso, mas está falando de alguém que deseja esse Senhor, esse Jesus. Quem que estava desejando a vinda desse? Talvez seja aqueles que, com dificuldade, que lidaram com aqueles lados, pessoas que, com sinceridade, sofrendo a mão de Deus. Todo mundo, Alaís, até os ímpios no meio da nação, porque eles não viam a sua própria culpa. Eles queriam que viesse esse anjo da aliança, o anjo do Senhor, que ele viesse para exercer o juízo sobre os seus inimigos, mas eles eram inimigos de Deus, em primeiro lugar. Gente, as igrejas estão lotadas de inimigos de Deus, prestando culto, estão clamando pela vinda do juízo. Deus vai julgar a eles, se eles não estão cultuando a Deus segundo o prescrito aqui. Olha a seriedade disso aqui. É uma ironia do texto. Eles estão buscando, é por isso que diz aqui, ó, versículo 5: vocês estão querendo que eu venha? Chegar-me-ei a vós outros para juízo. Juízo aqui, gente, é julgamento. Vocês que estão prestando um culto desprezível a mim, vocês estão querendo que eu vá? Eu vou sim. Vocês são cegos pelo pecado de vocês. Isso aqui é seríssimo, não é? O Deus de ontem é o mesmo de hoje. Vocês concordam ou não? É o mesmo Deus, irmãos. Então, em primeiro lugar, o que esse texto nos mostra? Meu irmão, Deus gosta de ser adorado de modo agradável. Se você convida alguém para a tua casa, você não quer que a pessoa respeite as suas regras? Você não quer que ela seja educada com você, que ela trate bem sua esposa, seus filhos? E por que com Deus é diferente na casa dele? Deus gosta de ser adorado de modo agradável. Olha só, o que esse texto não mostra? Veja que trabalho Deus teve para isso aí. Ele mesmo, em essência, na pessoa do Filho, teve que vir para o meio do povo,
para purificar esse povo e tirar a mancha do pecado de muitos deles, para receber verdadeira adoração em espírito e verdade, porque os sacerdotes e a nação pecaminosa não adoravam mais a Deus em espírito e em verdade. Deus precisou fazer tudo isso, enviar o Filho. O Filho sofreu muito para purificar, tirar a mancha dos adoradores verdadeiros. Primeira coisa. Segunda conclusão: o único modo do pecador cultuar a Deus de maneira agradável, o único modo, é ter sido purificado pelo sangue de Cristo dos seus pecados. Fogo, sabão, potassa forte, que tirou a mancha do pecado, que nos separava de Deus. Cristo é o ourives, o lavandeiro, e com o seu sangue purifica o adorador dos seus pecados. Não é a água do sacramento, como muita gente defende, né? Os católicos, por exemplo, eu posso dizer aqui, porque eu fui e eu conheço a doutrina deles. A criança tem que ser batizada pelo padre, senão ela vai para o inferno. Não tem salvação. Por quê? Porque é uma igreja sacramental. A graça de Deus vem pelo sacramento, não é pelo sangue de Cristo que ele tem que apontar. É a aguinha lá, na mão do sacerdote, que é o mediador entre aquela criança e Deus. Não é Cristo, é o sacerdote. Porque é uma igreja que trabalha com base nos sacramentos. Por isso vários sacramentos, né? Eu sempre confundo, é 7 ou 8. A Bíblia só ensina 2. Batismo e a ceia do Senhor. Mas lá tem 7 ou 8. Por quê? Porque trabalha na base do sacramento. A graça de Deus vem por meio do sacramento lá. E muitas seitas também. Então eles falam assim, você chega lá, eles querem logo te batizar. A primeira coisa, não, você tem que passar pelo batismo das águas, senão você não está salvo. Distorção total disso aqui, ó. Qual é o sabão, a potassa que limpa? Qual é o fogo que limpa da impureza o pecador? É esse aqui. Yahvé, em essência, que veio no Filho, é o sangue do Filho, gente. Isso aqui liberta a gente, quando a gente entende isso aqui. Isso é dar glórias a Deus, por ter sido lavado pelo sangue de Cristo, que o sacramento figura, sela, aponta. É claro que ninguém está dizendo que o batismo não vale nada. Claro que vale, mas não vale para te salvar. O que te salva é o sangue de Jesus. Ele te purificou. O batismo aponta para a tua salvação, que já ocorreu. Tanto não salva que tem muita gente que só toma um banho de água. O cara passa pelas águas, depois às vezes fica até pior do que era antes. Uai, o que é isso? Cadê o apontamento da mudança de vida, que o lavar do sangue de Cristo regenerador, que Paulo fala a Tito, o lavar regenerador, que é o sangue de Cristo que regenera, que muda? Cadê a mudança de vida? Cadê a evidência de que você nasceu de novo? Não tem lavar de sangue, tem o lavar da água. Tomou um banho só. Tomou um banho. Por isso, pensando nisso, o único modo do pecador cultuar a Deus de maneira agradável é ter sido purificado pelo sangue de Cristo. É que os reformadores cunharam aí a expressão no latim, solos Christus. Está vendo ali, os 5 solas da reforma? Ele está lá no meio, só Cristo. Por que só Cristo? Justamente por isso. Porque é só o sangue de Cristo que nos lava, nos purifica do pecado. Como que era na Idade Média? O que estava entre o homem pecador e Deus? A intercessão de Maria, a mariolatria, de santos, objetos sagrados. E o que está hoje, muitas vezes, entre o homem e Deus? Determinadas denominações. Então, não, se você não participa dessa denominação, você não está salvo. Ou então, como eu disse, sacramentos. Não, é a água do batismo que te salva. Ou então, homens ungidos, apóstolos modernos, coisas desse tipo. Está cheio por aí, mediando a adoração. Onde é que está o sangue de Cristo aí? Está escanteado. Jesus disse lá em João 4, 23 a 26, naquele episódio da mulher samaritana, né? Como foi esclarecedor o que o Senhor disse. João 4, 23, 26, olha aí. Mas vem a hora e já chegou. E já chegou, estou aqui. E Yahvé em essência, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, está vendo? Yahvé, em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito,
e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aí ó, eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Ela não entendeu, né, que era ele. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Agora, olha o que disse Jesus: eu sou. Está vendo o eu sou aí? Lá no grego é ego eimi, a expressão grega. Ego eimi é a expressão equivalente ao hebraico eu sou. O tetragrama YHWH. Eu sou, eu que falo contigo, mulher. Sou eu, cumprindo lá a profecia de Malaquias. Vocês entenderam isso, gente? Jesus cumpre essa profecia de Malaquias. Terceiro lugar, para terminar. Olha lá, vamos responder? Bom, depois de tudo isso, será que vale a pena cultuar a Deus quando tantos ímpios prosperam e não são punidos aqui? Porque é verdade. Muitas vezes o ímpio não é punido aqui, você não vê. Então será que vale a pena servir a Deus? O que você acha? Ai, que bom. Sim. É isso aí, Leandro. Isso mesmo. Ainda temporária, né? E nem risca o verniz do que está aguardando eles. Mas olha lá, sim, irmão, vale a pena, pois Deus mesmo veio em Jesus purificar o seu povo para ser adorado. Você foi purificado. E nesse processo, os verdadeiros crentes foram salvos da condenação eterna e têm sido guardados por Deus do pior desse mundo. E para eles há a promessa de que um dia todo o mal será extirpado de vez. A promessa é para a gente. Esses que hoje te perseguem, lembranças tristes que te entristecem a cada dia, luta contra a presença do pecado ainda, inimigos espirituais, isso vai acabar em algum momento. E o ímpio? O ímpio, esse que hoje muitas vezes se dá bem aos olhos humanos, né? Vive condenado diante de Deus e por fim será lançado em um tormento eterno. E o crente habitará um novo mundo onde reina justiça e paz para sempre. Então, qual é o princípio de culto aqui que nós vamos tirar dessa lição? Deus só aceita o culto daqueles que foram purificados dos seus pecados, não pela água, pelo sangue de Cristo, que a água figura. Só esses. Deus só é adorado na pessoa do Filho. Por quê? Porque à luz do Novo Testamento, ele é o templo de Deus. Viu aí? Em Malaquias 3:1, de repente, Yahvé vem para o seu templo. Quem é o templo que aparece? Jesus. Deus só é adorado na pessoa do Filho. Ponto final, isso é absoluto. Irmãos, é por isso que o ecumenismo não é bíblico. É por isso que pastor reformado não faz parte de movimento ecumênico. Se vierem aqui me chamar, eu vou ser educado, mas vou dizer, não vou. Por quê? Porque Deus não pode ser cultuado por aqueles que têm, não Jesus, mas por exemplo, Maomé como profeta. Ou daqueles que têm o seu próprio sentimento, como resolvendo as suas próprias obras, como resolvendo o seu problema diante de Deus, ou daqueles que ainda estão esperando vir o Messias, no caso do judaísmo, e não reconhece Jesus como Filho de Deus, ou daqueles que ainda têm um homem, um sacerdote como mediador entre os homens e Deus, como um padre do catolicismo romano. Não dá. Não tem jeito. Outra coisa, pastor reformado não celebra casamento com sacerdote católico romano, porque é o mesmo princípio. Não adianta. Casamento misto? É um crente, um católico romano? Sinto muito, não vou poder fazer. Eu não posso subir no mesmo púlpito lá, eu confessando o Senhor como meu Salvador e Redentor e só Ele, e o meu colega aqui confessando Jesus e mais um monte de gente. Deus não recebe o casamento, que é um culto, se não for no templo de adoração, que é somente aquele que Yahvé enviou, Jesus, o Filho. Entenderam? Quando a gente sabe disso, a gente faz um monte de aplicação. Nenhum lugar, pessoa ou instituição pode se elevar a templo de adoração a Deus hoje.
Você pode, no nome de Jesus, orar na tua casa. Você pode fazer o culto doméstico lá na tua casa com a tua família. No nome de Jesus. Você não precisa de um homem. Você não precisa de um prédio de tijolo. Você não precisa de um sacerdote. Jesus é o sumo sacerdote. Princípio: Deus só aceita o culto daqueles que foram purificados de seus pecados pelo sangue de Cristo. Tudo bem? Quanta coisa, né? Como é gostoso estudar a palavra de Deus, é ou não é, irmãos? E você que está participando aí pela internet, será que você está animado também? Olha que beleza, olha como Deus é maravilhoso, como Ele tem nos instruído, e isso nos dá segurança de que nós estamos aqui para cultuar a Deus no nome de Jesus. Essa igreja, ela confessa Jesus como Senhor e Salvador, e somente a Bíblia como regra suficiente de fé e prática. Alguém quer fazer algum comentário? Olha como o tempo vai. Meu Senhor, 1 horinha. Não, 1 horinha não. 1h15. 75 minutos, 1h15 de bênção de Deus na nossa vida. Amém? Nós estamos muito mais aptos agora a cultuar a Deus de maneira agradável e a instruir também, irmãos, porque Deus tem nos chamado como instrumentos dele. Aqueles que estão perdidos aí, uma adoração doida, cega, segundo o seu próprio coração, desconhecendo tudo isso. Deus é maravilhoso. Vamos orar? Depois tem um bolinho ali. Eu queria chegar mais cedo para fazer um cafezinho, não teve jeito. Eu vou pedir para o nosso irmão Leandro. Olha aqui, Leandro, por favor, encerrando esse momento. Vem aqui, meu irmão, para quem está em casa e não ouvir a oração. Olha aqui, agradecer a Deus. Vamos orar com o nosso irmão Leandro. Senhor Deus, Pai, Pai do céu da terra, Senhor, graças a Ti, Senhor, mais uma oportunidade, Senhor, de aprender um pouco mais de Ti, Senhor. Obrigado. Verdade, Senhor, muitas vezes a gente não sabe de nada, Senhor. Obrigado por ter que o Senhor vai nos instruir. Oh Deus, obrigado. Moldando o nosso coração, Senhor, para crermos no culto, Senhor. Que o Senhor aceite, Senhor, o culto verdadeiro, Pai. Pai, nesse momento eu te peço, Senhor, vai tirando, Senhor, tudo, Senhor, que atrapalha o nosso culto para Ti, Pai. Tudo que vai iniciando a nossa atenção de Ti, Senhor. Nesse momento eu te peço, Ajuda-nos. vai ajudando todas as Leva, Deus. famílias. Leve a adorar ao Senhor. Nos tira, Senhor, a atenção devida de Ti, Pai. Nos livra, Senhor, dessas seitas, Senhor, desses lugares que só não adora verdadeiramente. Sim, Deus, só Pai, mas em sabe nome de que Jesus. o véu não fosse rasgado, Senhor. Mas eu sei, Pai, que Jesus Cristo veio, Senhor, e se reencarnou como homem, Senhor. Oh, louvado seja o pecado, Pai. Então eu te agradeço. Obrigado. Senhor. Obrigado. Estou tudo abençoando esse tempo, Senhor, essa casa, cada jornada que a gente venha te adorar, Senhor. Amém. Em espírito e em verdade. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós te agradecemos, Senhor, por mais essa noite, Senhor, de sabedoria, de iluminação às nossas vidas, Senhor, de palavras, Senhor, verdadeiras, mas a tua palavra, Senhor, e nada mais. Eu te agradeço, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém.